Cabendo-me encerrar esta série dos 5 minutos de direito em estado de emergência, quero começar por agradecer a todas as pessoas que participaram e especialmente fazer um agradecimento aos assistentes da Faculdade de Direito de Lisboa, doutores Afonso Braz, Gonçalo Fabião e Beatriz Garcia, a quem se deve todo o trabalho de organização desta série. O tema sobre que venho falar é o da relação entre Constituição, normatividade constitucional e situação de crise, no caso a crise epidémica. Embora o problema se possa suscitar em todas estas situações extremas de crise grave, como seria, por exemplo, aquela crise financeira de há alguns anos atrás. O problema subjacente é aquela alegação segundo a qual, em situações deste tipo, a Constituição significa não apenas um obstáculo, mas um verdadeiro empecilho à prossecução dos fins e objetivos públicos que se tornam absolutamente prementes naquela situação. Isto é, havendo necessidade, nestas situações mais graves, de limitar algumas garantias constitucionais, de limitar os direitos fundamentais, como isso não é possível de ser feito em Estado de Direito, então não se consegue adequadamente prosseguir os objetivos públicos. A alegação é essa e foi feita nesta situação, foi feita de forma, se quisermos, emblemática por parte do Primeiro-Ministro, quando, a certa altura, confrontado com algumas dúvidas de natureza jurídica, respondeu que, diga à Constituição o que disser, o confinamento será imposto. Ou seja, se temos esta necessidade prática, ela será levada a cabo, independentemente daquilo que a Constituição diga. Estejamos ou não a violar as garantias constitucionais, isso não é importante. Algo semelhante ao que já haviam dito nesta crise os presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores, quando, colocados também perante situações aí já de inconstitucionalidades evidentes, diziam que para proteger a saúde e a vida dos madeirenses e dos açorianos, a Constituição não interessava para nada, obtendo aí naturalmente o aplauso geral dos seus eleitores, o que no fundo acaba por ser a razão deste tipo de expressão. Amanhã teremos os mesmos presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores a invocar a Constituição para sustentar contra os poderes da República o interesse da autonomia regional. E, portanto, no fundo, subjacente a este tipo de alegação, há sempre uma grande dose de populismo, de demagogia, porque aquilo que importaria fundamentar, aquilo que importaria provar é porque é que a Constituição não permite, se é o caso, prosseguir de uma forma adequada interesses que são consensuais, objetivos que são consensuais. E isso nunca é feito. Em primeiro lugar, cabe dizer que, de facto, a Constituição é um limite e deve ser um limite à atuação dos poderes públicos. Em Estado de Direito é assim. Não em ditadura, mas em Estado de Direito é assim. Se há fins que são constitucionalmente inadmissíveis, ou se há meios que são constitucionalmente proibidos, os poderes públicos de Estado de Direito não podem recorrer a eles. Isso é uma necessidade e é uma imposição que deve ser estritamente observada em Estado de Direito. Outra questão é o segundo ponto, saber se aquela tal alegada dificuldade de não se poder limitar direitos fundamentais que estão na Constituição e com isso ficar prejudicada a necessidade de proteção da saúde e da vida dos portugueses, se isso tem algum fundamento. E não tem. E não tem porque, em Estado de Direito e também entre nós, segundo a nossa Constituição, todos os direitos fundamentais, quando vistos como um todo, todos eles podem ser limitados, todos eles podem ser restringidos. E, portanto, sendo necessário limitar garantias constitucionais, direitos fundamentais, para proteger a vida e a saúde dos portugueses, a Constituição não é obstáculo. Não há direitos fundamentais ilimitáveis, irrestringíveis. É verdade que há algumas garantias específicas previstas na Constituição que são tidas como definitivas, como absolutas, não limitáveis. Mas mesmo nessas situações, a Constituição de Estado de Direito prevê precisamente a situação de exceção constitucional, como seria no caso da declaração do estado de emergência,
exatamente para permitir que mesmo esse tipo de garantias possa ser afetada, excepcionalmente afetada nesse tipo de situação. Ora, aquilo que acontece no caso presente, e podemos agora começar a abordar aquilo a que assistimos, para depois retirarmos as conclusões em termos desta relação entre normatividade constitucional e situação de crise. Aquilo que temos na situação presente, que é agora a situação de calamidade, é, se quisermos, um exemplo daquilo que eu acabei de dizer. Nós estamos em situação de normalidade constitucional e o Governo, nesta altura, está a limitar de forma significativa alguns direitos fundamentais sem que se levante a propósito, ou sem que se levantem a propósito, dúvidas de constitucionalidade material. E porquê? Porque todos os direitos que estão a ser limitados podem ser limitados. O direito à liberdade pessoal do artigo 27 pode ser limitado. O direito à iniciativa económica privada e o direito de propriedade dos artigos 61 e 62 podem ser limitados. O direito de reunião e de manifestação, o direito de deslocação, todos eles podem ser limitados. E, portanto, se o Governo considera que as medidas de proteção da saúde e da vida que é necessário desenvolver nesta altura exigem a limitação desses direitos, pode perfeitamente fazê-lo, isto é, em termos materiais, não há nenhuma incompatibilidade em defender a saúde e a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, respeitar, observar as imposições constitucionais. Mas se é assim, pode perguntar-se, como já se tem perguntado, então porquê é que foi necessário declarar o estado de emergência? Se é assim, se o Governo pode fazer isto com esta facilidade, porquê decretar o estado de emergência? Era necessário, era juridicamente necessário, em termos políticos, em termos de psicologia social, isso é uma outra discussão, mas em termos jurídicos, que era o caso que importava, o Presidente da República tinha que ter decretado o estado de emergência porquê e para quê? Se o Governo agora consegue fazer tudo aquilo que também se teria feito, se poderia fazer em estado de emergência. A meu ver, era necessário decretar o estado de emergência. E era necessário porquê? Porque na situação atual estávamos exatamente perante uma situação em que temos algumas garantias constitucionais específicas que têm uma natureza absoluta, definitiva e que porventura seria necessário limitar nas circunstâncias concretas. Refiro-me à garantia de proibição, de privação total ou parcial de liberdade, prevista nos números 2 e 3 do artigo 27, e eventualmente esta garantia poderia haver necessidade de a pôr em causa quando se impõe ou se poderia pretender impor o confinamento domiciliário obrigatório ou o internamento hospitalar compulsivo. Numa situação de normalidade constitucional não seria possível limitar, privar as pessoas de liberdade, a não ser nos casos expressamente previstos nos números 2 e 3 do artigo 27. Nessa altura, o decreto do estado de emergência serviria para dar esta possibilidade, caso as autoridades públicas a considerassem necessária como consideraram. Simplesmente, o que ocorreu aqui foi algo de extraordinário no decreto presidencial de declaração do estado de emergência, porque nesse decreto são suspensos todo um conjunto de direitos fundamentais, muitos daqueles que eu referi há pouco, e o único direito que carecia absolutamente de ser suspenso, as únicas garantias constitucionais que careciam absolutamente de prévia declaração do estado de emergência para poderem ser afetadas, que eram aquelas que eu referi, a garantia contra a proibição, a garantia de proibição, de privação total ou parcial de liberdade, dos números 2 e 3 do artigo 27, aconteceu que o Presidente da República cometeu essa proeza extraordinária de a única garantia que carecia de ser suspensa não foi. Foram os outros direitos fundamentais e não esta garantia. O que significa que tudo aquilo que o Governo a seguir fez neste domínio não tem previsão constitucional, não tem proteção constitucional. Para ser mais claro, foi uma inconstitucionalidade. Assim como foi uma inconstitucionalidade reiterada quando, nas declarações sucessivas do estado de emergência, o Presidente da República voltou outra vez, podendo ter corrigido
o erro grave que tinha cometido no primeiro decreto, continuou a reiterá-lo, tal como a reiterar essa outra norma extraordinária, também contida no decreto de declaração do estado de emergência, segundo o qual o Presidente da República se autorizava a sanar todas as inconstitucionalidades que tivessem sido cometidas antes, durante ou depois do estado de emergência, que é também uma norma que obviamente constitucionalmente não tem qualquer fundamento, é obviamente uma inconstitucionalidade e que não só figura no primeiro decreto, como é depois reiterada nos sucessivos decretos de declaração do estado de emergência. E, portanto, o que eu gostaria de concluir é que tudo isto demonstra que, ao contrário daquela alegação segundo a qual a Constituição constitui um empecilho, um obstáculo nestas situações de crise, o que se pode concluir é que se os poderes públicos, se os titulares dos poderes públicos não respeitaram aqui as imposições constitucionais, foi pura e simplesmente porque não quiseram, porque não consideraram conveniente ou que não consideraram adequado, não porque a Constituição não o permitisse. E na situação de calamidade que vivemos atualmente, no fundo, passa-se algo de muito semelhante. Aqui podemos dizer que as inconstitucionalidades mais ostensivas que vinham do estado de emergência desapareceram, felizmente, foram eliminadas, e refiro-me sobretudo àquela imposição de confinamento obrigatório, domiciliário obrigatório e hospitalar sem previsão constitucional, como referi, e também essa outra inconstitucionalidade ostensiva, que era a discriminação infundada, arbitrária, entre maiores e menores de 70 anos para efeito de confinamento domiciliário obrigatório. Essas inconstitucionalidades desapareceram, significa que não há agora dúvidas de constitucionalidade, há dúvidas de constitucionalidade e, mais uma vez, não porque a Constituição constitua algum obstáculo, mas porque, pura e simplesmente, o Governo entende proceder de forma que contraria as imposições constitucionais. Ou seja, refiro-me expressamente ao caso em que o Governo continua a restringir, e a restringir de forma grave, de forma pesada, direitos fundamentais, sem o poder fazer. Agora, já diferentemente do que aconteceu num estado de emergência, em que o Governo até recorria a regulamentos para restringir direitos fundamentais, agora recorre a atos legislativos, mas a atos legislativos não autorizados pela Assembleia da República. Porquê é que o Governo faz isto? Porque é necessário? Não. Porque simplesmente considera, eventualmente, para escapar à fiscalização política da Assembleia da República, durante o estado de emergência, se aprovasse atos legislativos, a Assembleia da República poderia chamá-los à apreciação. Na situação de calamidade, o Governo já recorre a atos legislativos, mas sem autorização da Assembleia, ou sem ter feito a necessária proposta à Assembleia. Será que se o fizesse a Assembleia da República iria recusar a autorização? Não há nada que o faça prever. As medidas tomadas pelo Governo são medidas razoáveis e deste ponto de vista há que fazer a distinção entre uma ação política, quer do Governo, quer do Presidente da República, que em termos de eficácia, de adequação, se tem revelado, digamos que quase inatacável, sobretudo quando comparamos com outras experiências de outros países aqui ao lado, mas que do ponto de vista jurídico demonstra uma perda de aproveitamento da oportunidade de fazer uma pedagogia de uma cultura de Estado de Direito, de uma cultura de observância da Constituição, mesmo nas situações mais difíceis. Poder-se-ia ter feito a prova de que, ao contrário da alegação que sistematicamente é feita, em situação de crise, a Constituição é tão necessária como sempre e pode ser cumprida e respeitada como na situação de normalidade constitucional. Obrigado.